Glória a Deus. Fala com o teu irmão. Quando você vai sentando. Louvor, obrigado. Aleluia. Isso é a prática da fraternidade. Aleluia. Aleluia. Deus é bom, amém? Aleluia, glória a Deus. Então a gente vai falar um pouco hoje sobre o poder e a ousadia no Espírito Santo. Amém? Você crê que o Espírito Santo ele habita em você? Amém. Aleluia. Então coisas grandes e poderosas ele pode fazer através de você. Amém? Tem um livro chamado Você e o Espírito Santo, uma dupla dinâmica do Rick Renner. Poderoso. Amém? Edifica muito a nossa vida nessa parceria que a gente tem com o Espírito Santo. Ele quer trabalhar conosco e nós precisamos trabalhar com Ele. Amém? Uma dupla dinâmica, uma dupla poderosa em Deus. E quanto mais nós ouvimos a direção e seguimos em obediência aquilo que Ele nos manda, aquilo que Ele nos pede para a gente fazer, nós vamos fazer coisas extraordinárias. Amém? Deus espera isso de nós, de a gente ser obediente e poder cumprir o ID do Senhor, e poder cumprir cada vontade dEle, em cada oportunidade que aparece na nossa frente. E o Espírito Santo ele vai falar conosco. Deus ele vai nos direcionar para algo. Amém? Mas nós precisamos estar sensíveis. E muitas vezes a gente ouve, a gente tem aquela direção, mas a gente fica com aquele receio. Nossa, será que é a minha mente? Será que isso é de mim? Será que é porque eu sou crente que eu estou querendo ir fazer isso? E muitas vezes a gente falta em nós ousadia. Poder já habita em nós, mas falta ousadia de começar, de dar o primeiro passo, de chegar sem se preocupar de receber um não, sem se preocupar de receber daquela pessoa não aceitar uma oração, não aceitar uma palavra. E essa semana eu estava ouvindo bastante, alguns testemunhos em relação a isso, e me impactou muito. Tem um jovem pregador, ele disse que está numa experiência com outros pregadores e disse que eles foram na Rua Augusta, lá em São Paulo. Quem conhece a Rua Augusta, uma rua muito perigosa, uma rua de tráfico, de uso de drogas, de prostituição. E eles disse que foram ali ministrar a palavra, foram pregar o evangelho 1h da manhã. E ele disse, rapaz, como é que eu tô ele olhando para si mesmo, ele dizia, rapaz, eu não estou assim, com essa coragem toda, porque vai que alguém se levanta para nos assaltar, espancar, fazer alguma coisa de mal. Mas ele estava com uma pessoa experiente, com um skate debaixo do braço, e foram lá. E eles contaram uma experiência, eles chegaram numa mesa, tinha 4 jovens, enrolando um baseado, e ele chegou lá e disse, rapaz, e aí? Ele disse, aí quer dividir? Não, eu tenho uma parada aqui que é melhor do que essa aí. Ele, rapaz, melhor do que essa aqui? É. Aí o outro dizia, mas eu já usei isso. Ele disse, não, tudo isso aí é fichinha, porque isso aí que você usa, passa, mas o que eu tenho aqui você pode usar e ficar permanente. E os cabas começaram a ficar indignados com ele. Que negócio é esse? Eu quero esse negócio aí, eu quero experimentar isso aí. E ele fica de pé, estende a mão, e quando eles fizeram isso, eles começaram a orar sobre o Espírito Santo na vida daqueles jovens. E eles começaram, uns a chorar, outro caiu endemoniado, mas eles ministraram. E eles estavam numa situação de overdose, de êxtase, influenciado pela droga, mas automaticamente eles foram curados. Eles ficaram sãos, ficaram livres daquela substância tóxica. E eles começaram a ministrar para aqueles jovens, e tal horário eles receberam Jesus, e aquele jovem que estava próximo àquele que é mais experiente ficou impactado, dizendo, rapaz, que negócio é esse?
E aquele que ministrou, falou a palavra com ousadia, com poder, unção, terminou ali e disse, vamos para outro. E ele ficou assim, tão simples. E a gente precisa desse tipo de ousadia. Sabe, tem pessoas aí que você, só em olhar para você, vai dizer, não chega nem perto. E às vezes, a gente respeita, a gente chegou para ministrar, fomos rejeitados, então vamos para outro. Né? E a Bíblia diz, aquele que não recebe a palavra, a gente bate os pozinhos do pé e parte. Mas sabe, amados, que pessoas não sabem o que elas querem. Elas não sabem o que é uma verdadeira libertação. E às vezes elas encontram nas drogas, encontram na bebida, encontram em outros tipos de coisas, uma distração, uma forma delas ficarem, se sentirem um pouco mais à vontade. Mas quando elas experimentarem a verdadeira libertação, a verdadeira liberdade em Cristo, elas nunca mais vão querer voltar para aquela vida de drogas, aquela vida de uma vida totalmente vazia do Senhor. Mas nós somos os enviados, os embaixadores de Cristo. Nós representamos o céu aqui na terra. E muitas vezes pessoas não vão ouvir alguém com paletó, de gravata, mas vai ouvir alguém simples, vai ouvir alguém que chega de bermuda. Por quê? Porque elas vão querer acesso. E o que vai exigir de nós ousadia. E eu quero que você abra aqui sua Bíblia. A gente está nessa série de ministrações falando sobre o ministério do Espírito, como ele não é mais glorioso do que o ministério antigo, o ministério passado. E lá em 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 7, nós vamos continuar falando sobre isso, porque é o tempo, é um ministério do Espírito em operação, obras iguais às de Jesus e maiores do que aquelas nós vamos fazer. E aqui no 7, vou ler na versão NVI, diz: o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas este ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe a condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz a justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação à glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. Versículo 15. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Aleluia. Ora, o Senhor é Espírito, onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós que com face descobertas contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem o Senhor, que é o Espírito. Amém? Então veja como Paulo faz essa comparação da glória antiga, da antiga aliança, como existia um tempo da lei,
e nós já estudamos muito sobre a lei e a graça, onde a lei ela não tinha poder para salvar, mas tinha o poder de mostrar ao homem o quanto ele era pecador, o quanto ele era desmerecido, o quanto ele necessitava da glória de Deus, da graça de Deus, de uma transformação, de uma renovação, de uma mudança de mente, de um novo nascimento. Então nós vemos aqui que existia uma glória no Antigo Testamento, existia algo poderoso no Antigo Testamento, e a gente vai olhar, tem tantas manifestações, tantas coisas gloriosas, o mar se abria, o muro caía em um grito, machado flutuava, saía água da rocha, sabe? Então, tantas coisas, tantas maravilhas, mas a Bíblia diz que ali era uma glória que era desvanecente, era algo que não era duradouro, algo que surgia, mas logo diminuía. Mas ele está fazendo agora uma comparação ao Novo Testamento, ao ministério do Espírito Santo, que permanece, como ele é mais glorioso, como ele é permanente, como ele agora é atuante em nosso meio, amém? E nós podemos contemplar essa glória, não como Moisés, que ele precisava colocar um véu para que os israelitas pudessem olhar para ele, amém? E essa glória que tinha sobre ele era desvanecente, vinha diminuindo, aquele brilho sobre o seu rosto vinha diminuindo. Nós não precisamos colocar um véu, porque nós somos a imagem e semelhança de Cristo, resgatados para ser como as primícias das suas criaturas. Então em Cristo nós somos resgatados e colocados de volta a este lugar. Amém? Então essa glória, esse ministério do Espírito Santo que permanece para sempre. Amém? Nós somos os embaixadores de Cristo. E nós precisamos andar conforme essa palavra, conforme aquilo que está escrito. Amém? Porque existe uma glória, existe um brilho sobre nossa vida. Amém? Nós somos seres iluminados. Por quê? Porque nós não temos luz própria. Mas por causa do Espírito Santo que habita em nós, nós recebemos a luz de Cristo sobre nossa vida. Amém? Quem já estudou aqui sobre astros, sobre a lua ela não tem luz própria, mas você vê a lua iluminando lá em cima. Por quê? Porque a lua é um ser iluminado, ela recebe a luz do sol para poder iluminar. Amém? Então o nosso sol, o sol da justiça, que é Jesus Cristo, ele nos ilumina. Amém? E nós podemos exalar um brilho, fazer com que as pessoas olhem para nós com um brilho que não é nosso, mas é de Jesus. Amém? Por isso que toda a glória, toda a honra é para Ele. Aleluia! A gente vai ver aqui alguns versículos, alguns exemplos de ousadia e de coisas que foram feitas e um reconhecimento. Próprio Paulo, Pedro, João, eles reconheciam, olha, não sou eu, mas é a glória de Cristo. É por causa da graça dele, é por causa do poder dele, é por causa da unção dele. Nós apenas somos instrumentos para fazer com que essas manifestações aconteçam. Amém? Mas esses homens precisaram ser ousados. Esses homens precisaram ter ousadia na sua vida. Se eles quisessem ver algo acontecer, eles precisaram ser ousados no Senhor. Amém? Mesmo com ameaça de morte, mesmo com ameaça de prisão, mesmo com ameaça de chicotadas, eles sabiam o que era melhor. Eles sabiam o que precisavam fazer. Amém? E como a Bíblia diz, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Quando nós manifestamos a glória de Deus, nós expomos para as pessoas uma glória, a palavra do Senhor, nós estamos disponibilizando o Espírito Santo, o Espírito que dá liberdade. E quando alguém recebe o Senhor Jesus, recebe o Espírito, e a Bíblia diz, onde o Espírito do Senhor, Ele é Senhor, Ele é autoridade, aí sim há liberdade. Amém? Porque nós somos escravos daquele que nós servimos. A Bíblia diz que nós, antes de nascer, nós éramos escravos do pecado, porque nós servíamos ao pecado, nós não tínhamos a natureza divina e não tínhamos como dizer não ao pecado. Por quê? Porque fazia parte da nossa natureza. Amém?
E natureza é algo tão importante, é algo tão sério, porque é a natureza que vai nos mover a ser quem nós somos. Amém? Tem uma ilustração, não sei se você conhece, do sapo e do escorpião. Então o escorpião estava do lado do rio e ele queria atravessar aquele rio, mas ele não podia porque ele não sabia nadar, era um escorpião, mas tinha um sapo do lado dele. E ele se perguntou ao sapo: sapo, tu pode me ajudar a atravessar esse rio? Eu vou na tua cabeça tal, e tu me atravessa. E o sapo olhou para o escorpião e falou: rapaz, esse negócio vai dar certo, não. Mas o escorpião: rapaz, tu acha que eu vou te picar? Se eu te matar, morre tu e morre eu, porque eu morro afogado. Tu acha que eu sou doido de fazer uma coisa dessa? E o sapo: olhando por esse lado, dá para entender. Então o sapo aceitou dar a carona para o escorpião. E aí o escorpião subiu nas costas do sapo e o sapo saiu lá. Tal. Mas quando chegou no meio do rio, o escorpião tem na cabeça do sapo. Deu uma picada, matou o sapo, morreu o escorpião afogado. Moral da história: o escorpião, ele apenas operou na natureza dele. Ele não pôde se segurar, por mais que ele não quisesse. Mas é a natureza dele. Amém? Então o homem, quando ele é escravo do pecado, ele não tem como escolher não pecar, porque ele vai sempre pecar, porque ele é escravo do pecado, faz parte da natureza dele. Mas quando nós nascemos de novo, a Bíblia diz que a nossa natureza ela é trocada, ela é substituída. Aquela natureza pecaminosa ela é destruída e agora nós recebemos uma natureza divina. Amém? Por isso que nós, quando nascemos de novo, nós não somos mais pecadores, porque nós não temos mais a natureza do pecado. Existe uma nova natureza, o Espírito Santo habitando dentro de nós, que ele nos dá uma garantia e uma condição de a gente escolher pecar ou não pecar. Agora a gente só peca se a gente quiser. Agora a gente só erra se a gente quiser. Mas existe uma natureza dentro de nós que nos capacita, que nos habilita a escolher e a andar conforme a palavra. Eu posso obedecer a palavra de Deus por causa de uma graça que me capacita, que me habilita a obedecer e andar nos princípios da palavra. A Bíblia diz que o Espírito Santo, o qual vocês conhecem, mas o mundo ele não conhece. Como o mundo vai obedecer a palavra de Deus se ele não tem o Espírito Santo? Mas quando nós recebemos o Senhor e o Espírito Santo ele passa a habitar, luz chega. O nosso entendimento ele abre. E quanto mais nós nos aproximamos da palavra, quanto mais nós nos desenvolvemos com a palavra, com oração, com louvor, com adoração e com entrega ao Senhor, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais longe do pecado a gente fica. Quanto mais nós estamos próximos ao Senhor, mais distante de errar a gente fica. Amém? Por quê? Porque nós agora somos capacitados para isso. Existe uma nova natureza, a natureza de Jesus Cristo habitando em mim e em você. Amém? A Bíblia diz que a vida de Deus, a vida Zoe, que é o Espírito Santo. E ele diz que a Bíblia diz que o Espírito Santo a todas as coisas prescruta, até os pensamentos de Deus, a natureza de Deus. O nosso espírito, ele tem contato com o Senhor. E a Bíblia diz, aquele que se une ao Senhor é um só com Ele, ou um só espírito com Ele. Amém? Abre lá em Atos capítulo 19. Versículo 10. Em Atos nós conseguimos encontrar tantas manifestações de ousadia dos discípulos. A partir do 10. Ele vai dizer assim: Isso continuou por 2 anos, de forma que
todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. E aqui diz: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Em outra versão vai dizer, por meio das mãos de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários. De modo que até os lençóis e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados, e suas doenças e espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos, aqui não precisa, vai falar sobre aquelas pessoas que ouviam Paulo expulsar demônios e depois eles queriam fazer a mesma coisa sem ter o Espírito, sem ter a unção, sem ter a graça, mas ele dizia: olha, em nome do Deus que Paulo prega, sai. E você conhece a história, o demônio não saiu, ainda deu uma ripada neles, mas a Bíblia diz que Deus fazia milagres extraordinários pelas mãos de Paulo. O canal de Deus é eu e é você, para que Deus possa operar a vontade dEle, para que Deus possa fazer aquilo que Ele quer na vida das pessoas. Amém? Deus é poderoso para fazer? É, mas Ele vai usar a mim e a você como cooperadores, como colaboradores do reino. Amém? Como a igreja do Senhor. Ele estabeleceu a igreja para andar nos seus princípios e fazer a sua vontade. E a Bíblia diz, desse mesmo capítulo, que Paulo, ele era ousado. Existia ameaças de morte contra Paulo. Existia ameaças de prisão contra Paulo, se Paulo pregasse o evangelho, se Paulo continuasse a fazer aquilo que ele estava fazendo. Mas Paulo disse: não é a minha vida que interessa. Eu já morri. Eu não existo mais. Quem existe agora é o Paulo Santo. Quem existe agora é o Paulo de Jesus, que serve a Jesus, que faz aquilo que Jesus quer. Ele dizia: não tenho minha vida como preciosa, mas o que importa é pregar a palavra, é fazer a vontade de Deus. E ele dizia: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Amém? Se o viver é Cristo, morrer é lucro. Então, enquanto estamos vivendo, enquanto estamos nessa terra, existe um propósito para a nossa vida. Levar o nome do Senhor, fazer o nome do Senhor conhecido. Amém? Nós já recebemos, já conhecemos o nome dele, agora vamos fazer pessoas também conhecer esse nome, que é poderoso, que é o nome que está acima de todo nome, que sem ele não há outro. Amém? Existem muitos deuses a serem reverenciados, que as pessoas reverenciam, são deuses com D minúsculo, mas nós servimos a um Deus que é todo poderoso e só a ele, o Deus com D maiúsculo. Amém? Só a Ele nós devemos servir, nós devemos reverenciar. Outra passagem que eu quero que você abra aqui comigo em Atos, volta um pouquinho. No capítulo 2. Aleluia. Do 2, a partir do versículo 14. Diz: Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: Homens da Judéia e de todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel, que nos últimos dias, diz Deus,
Derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os meus filhos e suas filhas, seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo da terra. Sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então Pedro, depois da derramada do Espírito Santo, daquele dia do Pentecoste, ele se levanta com ousadia. Pedro não era assim. Antes do derramado do Pentecoste, Pedro tinha o seu temperamento, né, mais bravo, mais exaltado, mas Pedro ele não tinha essa ousadia na palavra. Pedro não entendia muita coisa na palavra, mas quando ele foi revestido de poder, algo sobrenatural aconteceu dentro de Pedro. Pedro é conhecido como antes do Pentecostes e depois do Pentecostes, porque depois que ele recebeu aquela unção, aquele fogo, aquele poder do Espírito, ele não parou. E ele saiu pregando, ele saiu anunciando. Essa foi a primeira ministração de Pedro, debaixo do poder do Espírito, onde 3.000 pessoas se converteram. Foi um grande avivamento naquele dia, uma grande unção, uma grande conversão em massa, por causa de uma ousadia. Pessoas estavam falando, daqueles homens que estavam falando em línguas, estavam ali como se estivesse meio embriagado na unção, por causa da glória de Deus que desceu naquele lugar. E Pedro se levantou para explicar e disse: isso aconteceu porque foi profetizado pelo profeta Joel, que o Senhor derramaria do seu espírito sobre toda a carne. E as pessoas começariam a profetizar, começariam a ter visões, começariam a enxergar no âmbito espiritual coisas extraordinárias. Aleluia! E não é diferente para nós hoje. Deus continua com a mesma intenção. Ele já nos deu o seu Espírito. Ele só quer que a gente se mova na sua unção, se mova no poder do Espírito com ousadia. A ousadia ela vai vir da minha parte e da sua parte. O poder vem dele. Amém? Então a gente tem que fazer, quando nós juntamos a nossa ousadia com o poder de Deus. E a Bíblia diz que ele já nos deu o Espírito de ousadia. Então já habita dentro de mim, dentro de você, em sair do nosso lugar e fazer aquilo que Ele quer. Amém? Vem Deus te dar uma palavra, fala para aquele irmão, para aquela irmã, algo assim da minha parte, diz que eu estou com ela, que eu estou com ele. E você às vezes fica, mas será que é da minha cabeça? Será que isso é de mim? Será que é... Não, mas seja ousado. Amém? O diabo nunca vai falar com você para você dizer para a pessoa que Deus está com ela. Amém? Tenha isso em mente. Algo que a gente não precisa nem se arrepiar, não precisa chorar, não precisa ter um sentimento, mas nós precisamos saber ouvir a voz. Entender ouvir a voz do Senhor no nosso coração. Amém? Ainda naquele capítulo de 19, diz que Paulo, ele com os seus discípulos, eles pregaram em toda a Ásia naquele tempo. Então toda a Ásia ela foi evangelizada no espaço de 2 anos, onde Paulo estava sendo treinado, estava ministrando, estava também ensinando a pessoas. Então toda aquela região ela foi alcançada, pelo menos pregada, porque nós não temos a responsabilidade de converter ninguém, mas nós temos a responsabilidade de anunciar o Evangelho. Jesus disse: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Amém? Lá em Marcos 16, a partir do 15. Então quem crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado, mas vocês vão impor as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Vocês vão dizer aos demônios saírem, eles vão ter que sair. Amém? Então essa foi a ordem de Jesus para quem? Para a sua igreja. Para que a gente fosse ousado, que a gente usasse do poder dele. Porque ele disse: eu já vos dei poder, eu já vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E nenhuma obra do mal lhe fará dano algum.
tudo aquilo que o diabo levantar, nós temos autoridade e poder para desfazer. Amém? Por quê? Porque existe um poder sobre a nossa vida que não é nosso, é dele, mas ele nos confiou. Enquanto a gente não abrir a boca, enquanto a gente não for ousado para fazer com que essas manifestações aconteçam, isso vai continuar apenas sendo um conhecimento. E Deus, ele não quer que a gente viva de conhecimento. Ele quer que a gente viva de conhecimento e da prática daquilo que a gente conhece. Amém? Não só ouvinte, mas sendo também praticantes, como diz lá em Tiago. E nós precisamos saber que nós fomos levantados para isso. Nós não fomos levantados apenas para chegar na igreja, ouvir uma boa palavra e ir para casa, mas nós temos que saber o que vamos fazer com essa palavra que a gente tem ouvido. Muitas palavras vão servir para nós na nossa vida individual, pessoal, os nossos projetos e sonhos, mas tem coisas que a gente recebe que é para a gente dar. A Bíblia diz: dai de graça aquilo que recebesse de graça. Então precisamos fazer alguma coisa com aquilo que a gente está ouvindo. Amém? Você está comigo? Amém. Amém ou é de mim? Amém, né? Aleluia. Abre lá também comigo, lá em Lucas capítulo 4. Em Lucas capítulo 4, o próprio Jesus, ele reconhecia o poder de Deus sobre a sua vida. Capítulo 4, a partir do versículo 18 e 19. Que ele lê assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Amém? Então o que é que Jesus está fazendo aqui? Está lendo aquilo que está escrito lá em Isaías capítulo 61, a partir do versículo 1, 2, 3, que ele vai dizer que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para. Amém? O Senhor te ungiu para libertar, para trazer vista aos cegos, para trazer audição àquele que é surdo, para dar voz àquele que não fala, para trazer cura àquele que é enfermo, para anunciar o ano aceitável do Senhor, para anunciar a vinda do Senhor e o ano e a sua vinda para buscar a sua igreja. Então as pessoas que estão distantes, estão afastadas, Jesus não vem buscar essas pessoas, porque ele vem buscar a sua igreja, e nós precisamos trazer essas pessoas para a comunidade de Deus, para a comunidade cristã, para a família do Senhor. Amém? E Jesus, ele reconheceu que não era ele, mesmo ele sendo filho de Deus, mesmo ele sendo enviado, nascido pelo Espírito Santo em Maria, mas ele reconheceu que o Espírito do Senhor estava sobre ele para um propósito. Amém? Em Atos 10, 38 vai dizer que assim como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, porque Deus era com ele. Ei, Deus é contigo. Deus, ele te ungiu também para que você possa andar, e por onde você andar, você fazer coisas, prodígios extraordinários. Amém? Porque Deus é contigo. Amém? Deus te ungiu com o Espírito Santo e com poder para pregar com ousadia, para falar do nome do Senhor com ousadia. Amém? Existe uma pressão hoje em dia. Amém? Tá certo? Não é igual como antigamente, como a perseguição dos tempos de Roma, mas existe uma perseguição e principalmente dentro das faculdades e universidades. Existe uma pressão ideológica que crentes estão sendo pressionados, principalmente a responderem questionários para ganhar suas notas que são contrários, coisas contrárias à palavra. Isso tem prejudicado a sua fé, tem
minado um pouco a sua caminhada com Cristo. E eles têm que ser ousados, eles têm que estar muito firmes na palavra, para poder não sair daquele lugar influenciado. Quando essas pessoas que têm esse tipo de pensamento, que sabe que alguém ali é crente, que sabe que alguém tem uma posição política diferente, existe uma pressão. E eu tenho visto isso nesses últimos dias, tem sido algo aterrorizante. Alunos aceitando uso de droga, concordando com o uso de droga dentro das faculdades. Em nome de Jesus, nós repreendemos isso, nós não aceitamos isso. Não é esse tipo de ambiente que nós queremos colocar os nossos filhos para estar estudando. Amém? Qual é o pai e a mãe que nunca sonhou em ter um filho numa faculdade se formando? Mas existe, meu irmão, minha irmã, um posicionamento nosso, para quando entrarmos nesse lugar, nós não sermos influenciados, mas de alguma forma a gente poder influenciar. Amém? Mesmo que seja um pouco, mas o pouco que seja influenciado pela nossa vida, por aquilo que nós somos, por aquilo que está em nós, já vai ser de grande proveito. Amém? E nós continuamos a orar. Eu te incentivo a orar pelas faculdades, pelas universidades, amém? Que tem sido bombardeada por esse tipo de ideologias, esse tipo de pensamentos, amém? São pensamentos que não vêm da palavra, são coisas que não são instruídos da palavra, mas nós precisamos tomar uma posição, amém? Principalmente em oração, amém? Aleluia. Glória a Deus. Abre lá em Marcos 16, nós já citamos, mas eu quero que você abra lá, 16, capítulo, versículo 15. Aleluia. E diz assim, disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado não será condenado, quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão aos que creem. Que sinais são esses? Aquilo que nós falamos, aquilo que a gente citou. E ele vai dizer, em meu nome. Sabe, amados, que tem algo que a gente precisa fazer e entender, é que é no nome de Jesus. É no nome de Jesus que os demônios se prostram. É no nome de Jesus que as doenças saem. É no nome de Jesus que as situações elas se alinham. Porque é o nome que está acima de todo nome que se possa se nomear. Então, se existe algo que possa receber um nome debaixo da terra e que a gente possa pronunciar, está debaixo da autoridade do nome de Jesus. Então, se existe algo que a gente possa corrigir, consertar, trazer uma cura, é no nome de Jesus. Amém? E diz que no nome de Jesus expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa, algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão a mão sobre os enfermos, sobre os doentes, e esses ficarão curados. Aleluia. Versículo 20 vai dizer, então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles. Veja que coisa interessante. O Senhor Deus, Senhor Jesus, Ele cooperava com os discípulos. Da mesma forma, Ele coopera com nós. Quando nós saímos para pregar, quando nós saímos para anunciar o Evangelho, para impor as mãos sobre os enfermos, para expulsar demônios, o Senhor, Ele coopera conosco. Amém? Ele não te deixou só, Ele não mandou você ir
para você fazer isso sozinho, não. Ele está com você, Ele coopera com sinais, com prodígios e maravilhas. Amém? Confirmando-lhes a palavra com sinais que os acompanhavam. Amém? Sabe, as pessoas, elas são influenciadas ou elas são atraídas, não muito pelo aquilo que você fala, mas quando elas veem os sinais, quando elas veem as manifestações, quando elas veem alguém que estava doente ficar curado. Isso atrai um descrente. Isso atrai uma pessoa que não está com tanta fé, não está crendo. Porque nós falamos, nós anunciamos a palavra e a pessoa fica ali, tá, eu sei, a palavra é a religião e tal. Mas quando ela vê uma manifestação, aquilo vai chamar a atenção dela. Aquilo vai trazer para ela algo extraordinário. E nesse mesmo testemunho que eu falei, logo no começo da ministração, esse mesmo rapaz falando de outro testemunho, ele disse que tinha dois jovens, né, ali usando droga, e ele perguntou se podia pregar o evangelho, e disse não, mas eles foram ousados e eles insistiram e começaram a entrar numa conversa, e ele falou, não, eu tenho um problema, viu que estava com problema na perna, era um rompimento de menisco de um esporte que ele queria estar fazendo, mas se machucou. E ele disse, eu posso orar por você? Ele pode e tal. E ele começou a orar na perna daquele jovem, e o jovem começou a sentir um formigamento, começou a sentir algo diferente na sua perna. E ele, e aí agora? Aí levante, começa a andar. Eles estavam numa escadaria de um prédio, e o jovem, mas estou sentindo algo diferente. Ele desceu a escada e ficou assim, admirado, e depois subiu. Ele disse que baixou o espírito de Rock Balboa nele, porque ele começou a subir e descer, e rapaz, e o outro que estava ali olhando fez, rapaz, que negócio é esse? Eu estou com um negócio aqui nas costas, um problema aqui na coluna, você pode orar por mim? E ele foi, também orou, e ele disse que sentiu uma formigação entrando pelo seu braço, até atingir as suas costas, e ele se sentiu bem, ficou curado automaticamente. Aquele jovem que disse não, ele disse, onde é a igreja? O que é que eu faço agora? Onde é? Eu faço o quê? O que é que eu faço? Qual é os passos agora? E calma, muita pergunta ao mesmo tempo. Você vai na igreja, a gente vai começar a discipular você vai aprender, mas e aí? Eu faço como? Calma, é assim, primeiros passos, vai devagarzinho, até você ir se amadurecendo. Mas veja que algo interessante, eles não estavam querendo receber a palavra, não estavam querendo ser evangelizados, mas quando eles viram que sinais foram operados, como os milagres começaram a operar, chamou a atenção de um, e os dois foram curados. Aqueles dois jovens foram libertos daquela vida, receberam Jesus, receberam o Espírito Santo e passaram a caminhar e ter a sua vida cristã, sua vida resgatada, salva no Senhor. Queria chamar o louvor. E que demonstração, que ousadia. Pedro chega num certo lugar, na porta do templo, um lugar chamado, a porta chamada Formosa, tinha lá um paralítico. E aquele paralítico ficava ali todos os dias pedindo esmola, você conhece bem a história. E Pedro e João chegando perto dele, ele pediu um dinheiro, ele disse, olha, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu vou te dar. Sabe, você carrega coisas espirituais que as pessoas estão precisando aí fora. Você precisa dar aquilo que você tem. Aquele homem não estava precisando de dinheiro, ele estava precisando de cura. Mas para ele queria dinheiro. Mas o que é melhor? O dinheiro, um trocado, ou receber a cura? E Pedro disse, mas o que eu tenho eu lhe dou. E com ousadia, pegando pela sua mão. Pedro não estava sentindo arrepio. A Bíblia não diz que Pedro estava ali todo emocionado. Estava ali envolvido pela unção do Espírito. Eita, agora vai. Não, a Bíblia diz que Pedro pegou ele pela mão e disse, em nome de Jesus,
Nazareno, levanta e anda. Diz que automaticamente aquele homem se pôs de pé. E ele começou a saltar, começou a pular, começou a dar glória a Deus. Aquilo impactou tanto aquela cidade, muitas pessoas foram alcançadas por causa daquele ato, porque as pessoas viram. Alguns religiosos naquela época começaram a indagar, disse: rapaz, esse homem aí não estava fingindo, ele aí não estava paralítico coisa nenhuma, era só fingimento para poder pegar dinheiro das pessoas. E disse: não, a gente conhece ele desde a infância, ele nasceu assim, desde a infância que ele é paralítico. Mas eles se reuniram e não, a gente precisa acabar com isso. Pedro não pode estar continuando a pregar o evangelho, porque está causando alvoroço aqui na cidade. E aí, quando você começar a pregar, quando as pessoas começarem a ser curadas, quando os cegos começarem a enxergar, você vai causar um alvoroço na cidade. Você vai causar alvoroço no lugar onde você está. Mas, ao contrário das pessoas que queriam prender Pedro, você vai ser chamado. Ei, prega aqui. Ei, eu conheço um doente ali. Ei, eu conheço uma pessoa ali que está precisando de cura. Eu conheço alguém que está acamado. Eu conheço alguém que está assim. E você vai ser bem solicitado. Mas seja ousado. Seja ousado porque já existe um poder disponível para você. Seja ousado porque já existe algo poderoso na sua vida. Amém? Fica de pé. Sabe, quando nós buscamos essa instrução, porque a Bíblia diz que o povo, ele perece quando lhe falta conhecimento. Mas também o conhecimento sem praticar, o conhecimento sem colocar ele em prática, ele não tem eficácia. Ele é apenas algo pessoal. Mas quando nós conhecemos aquilo que está escrito, conhecemos aquilo pelo qual nós fomos chamados, nós vamos fazer obras iguais às de Jesus e outras ainda maiores, porque nós somos chamados para isso. Amém? Não é algo que apenas nós nos reunimos para ouvir, mas é para ser praticado, é algo para ser vivido. Amém? Porque o Evangelho, ele é vida. A palavra de Deus, ela é vida, é espírito e vida, é o poder de Deus se manifestando em nossa vida. Amém? E nós precisamos ser ousados, nós precisamos tomar uma atitude. Amém? Aleluia! Tem pessoas que estão clamando, que estão aí orando, para que você possa aparecer na sua vida, para que você possa surgir como uma solução. Lembra? O que eu tenho, eu te dou. O que eu tenho, eu te dou. Você é o povo da fé. Você faz parte do povo da fé, do povo que crê naquilo que ainda é operoso nos dias de hoje. O ministério do Espírito, como não será mais glorioso, como não será permanente, mais constante. Amém? O Espírito Santo, ele habita em você, é o poder de Deus para operar. Aleluia! A Bíblia diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, a extensão do poder de Deus que estava lá nos altos, estava no céu, mas o Espírito Santo foi lá, resgatou Jesus, trazendo ele a ressurreição. Esse mesmo poder habita dentro de você, habita dentro de mim, e nós precisamos fazer valer esse poder. Não tratar isso em vão, não viver uma vida vã, não viver uma vida comum, porque você não é comum. Sabe, pastor Humberto fala muito isso, diz que aquele que habita um Deus dentro de você não pode ser uma pessoa comum. Aquele que carrega Deus dentro de si não pode ser comum. Porque você é alguém extraordinário e carrega algo extraordinário dentro de você. Um poder, um dunamis. Aleluia. Sabe, eu lembro, há uns 15 anos atrás, eu estava num lugar
uma pessoa chegou e olhar para ele, era nítido que ele tinha contatos com demônios, com coisas malignas. Eu estava atendendo ele naquela loja e dentro de mim estava dizendo assim, eu estava cheio de ousadia. Dentro de mim estava dizendo assim, se manifesta para tu ver uma coisa, se manifesta. E ele estava assim, meio inquieto, mas ele não se manifestou. Mas sabe quando a gente tem esse entendimento? Eu tinha acabado de me formar no Rema. Olha, tá cheio de ousadia, doido para dar um golpe espiritual, doido para colocar a palavra em prática. E sabe, amado, nós precisamos não perder essa essência, não perder essa entendimento de que a gente pode e que fomos levantados para isso. Tem uma música do David Keelan que diz assim, ó: quero ser como criança, voltar à inocência. Me recorda aí. E acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer e me torno independente e deixo de simplesmente crer. Às vezes a gente aprende tanto, se enche tanto de conhecimento, que a gente esquece, ou a gente deixa de andar na fé, deixa de andar naquilo que a gente crê, de não, eu agora tenho conhecimento, eu agora sou o cara, eu agora posso. Mas a gente tem que se lembrar que a gente não pode nada sem Ele. A gente não pode fazer nada se Ele não nos dá poder e autoridade. Sabe, quando a gente vem aqui pregar, a gente precisa estar orando, precisa saber o que é que as pessoas precisam receber, o que Deus tem para nós nessa manhã, ou em cada culto. Não chegar de qualquer jeito, agora vamos pregar aqui, vamos abrir uma palavra. Deus tem um propósito para este culto dessa manhã. Deus tem algo para fazer nos corações. E esse sentimento de criança vai trazer a gente a uma dependência dEle. Aleluia. Sermos cooperadores com Ele. E Ele cooperando conosco, com sinais e maravilhas, demonstrando o seu poder, confirmando a sua palavra. Aleluia. Aleluia. E eu quero saber se nessa manhã alguém aqui ainda não fez Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Sabe, é uma decisão que só você pode tomar, ninguém pode tomar por você. Mas quando você toma essa decisão, o Espírito de Deus, Ele passa a habitar em você. Esse mesmo poder que a gente pregou, Ele passa a habitar dentro de você. E você recebe o dunamis de Deus. Você passa a fazer parte da família de Deus. Porque Ele diz que veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas a todos o quanto receberam, Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creram no seu nome, os que confiam no Senhor, aqueles que creem na sua palavra. Então alguém pode dizer, todo mundo é filho de Deus, mas a palavra diz que nós somos filhos quando nos aproximamos dEle e reconhecemos Ele como nosso Senhor. E quando nós fazemos isso, quando nós reconhecemos como nosso Senhor, Ele se torna o nosso Salvador. Porque Ele é Senhor, Ele também se torna o nosso Salvador. E a Bíblia diz que como a gente faz isso, Romanos capítulo 10, versículo 9, diz que com a boca nós fazemos confissão a respeito da salvação.
e com o nosso coração nós precisamos crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, que Ele é o Filho de Deus enviado para a nossa salvação. Mas nós precisamos fazer uma aliança através da nossa boca, da nossa confissão. Tem alguém aqui que precisa fazer isso nessa manhã? Que quer fazer isso de livre e espontânea vontade? O Espírito Santo, Ele está aqui para te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Você pode até dizer: ah, pastor, eu sou uma pessoa muito boa, eu sou uma pessoa que dou esmolas, eu sou uma pessoa que não tenho erros na minha vida, não peco, não. Mas a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que todos precisam de um novo nascimento, porque o problema do homem está justamente no seu nascimento. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quando nós nascemos numa natureza, debaixo de uma natureza pecaminosa. E só o novo nascimento, nascer de novo, regenerados pela palavra, é que nos dá a capacidade de sermos novas criaturas, nascidos pela palavra, regenerados pela palavra, salvos por Cristo. Tem alguém aqui? Você levanta a sua mão, a gente vai orar por você, se alegrar, celebrar. Todos salvos, todos cheios. Tem alguém aqui com algum sintoma de enfermidade? Quer receber a oração? Cristo, aquele que cura, está aqui para te curar. Você não precisa voltar para casa com essa dor, com essa enfermidade. Não sou eu que curo. A Bíblia diz que eu tenho que pôr as mãos e Ele que cura. Amém? Aleluia. Posso viver longe do teu afago, Pai, em nome de Jesus, te agradeço, Pai, pelo Senhor. poder da tua palavra. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Quero ser como criança e amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me dependente e deixo de simplesmente crer.
posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago. Suas vozes. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do... Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago. Abraça-me, abraça-me, abraça-me. Aleluia. Pode sentar? Com teus olhos. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus.